nós temos agora 9h35, podemos dar início, né, Valdir? Eu primeiro agradecer a presença de todos vocês nesse sábado, né, maravilhoso, quente que está aqui, né? Então vocês vieram para ouvir a transmissão do Valdir, que é psicólogo, psicanalista, trabalha em saúde mental pelo SUS e doutor em psicanálise pela UERJ. O Valdir vai, né, nos trazer esse curso sobre a clínica e a política a partir da teoria dos discursos. Então serão 6 encontros, esse é o primeiro encontro e é um grande prazer tê-los conosco nesta manhã. O nosso curso inicia agora às 9h30, devemos ir por volta das 11, 11 e pouco. Então, Valdir, com você a palavra. Eu peço a todos que mantenham seus microfones fechados até o momento, né, da discussão, e o Valdir, então, vai dar mais encaminhamentos nesse sentido. Valdir, fique à vontade. Bom, mais uma vez, obrigado, Sônia. Deixa eu só abrir meu vídeo aqui. Pronto. Queria agradecer agora publicamente, junto aos demais, a acolhida que eu recebi dos colegas aqui do Fórum do Campo Lacaniano, né? E a oportunidade de estar aqui hoje falando para vocês desse assunto que é tão complexo quanto necessário, né, para a nossa prática de analistas, mesmo que sejamos, boa parte de nós, analistas ainda em formação. Então vejam, é sempre um desafio muito grande falar dessa teoria dos discursos em Lacan, porque ela pressupõe muitos conteúdos prévios, não é? Então aqui hoje eu vou tentar fazer um sobrevoo muito alto dessa teorização. Então hoje seria... Fechou agora? Fechou sozinho aqui. Bom, então vou retomar. A Sônia sugeriu que o microfone de vocês ficasse aberto, ou melhor, olhem só o meu ato falho, né? Ficassem fechados, mas o meu ato falho indica exatamente isso, que a gente perde, né, nesse modo de contato. Eu falei sobre essa teoria dos discursos algumas vezes, né, no modo presencial. Lembro aqui, e alguns estavam presentes, a vez que eu falei em 3 encontros em Presidente Prudente, não é? Eu estava me organizando para ir a Dourados também falar, e aí veio a pandemia e tivemos então que nos encontrar virtualmente, né? Há uma perda muito grande quando se trata de transmissão da psicanálise nessa modalidade, por um lado, né? Por outro lado, a gente consegue reunir pessoas muito distantes. Então sempre tem um lado de ganho e um lado de perda. Mas o lado da perda que eu gostaria de mencionar tem a ver com o laço social que a gente tem no horizonte quando se trata da transmissão da psicanálise, não é? A interação com o público, ela é muito importante. Quando nessa transmissão a gente tem no horizonte um laço social que o Lacan chamou de discurso da histeria. Não é? Vamos dedicar um encontro apenas a esse modo de produção de relações. Não é? De modo que, por exemplo, aqui, nesse exato momento em que eu cometi um ato falho, né, eu perdi o contato com possíveis risos de vocês. Nesse riso, algo se enlaçaria, né, para além do que a gente consegue se enlaçar no modo virtual. Eu lembro, por exemplo, numa aula que eu dava na Unesp, à época do meu curso de mestrado,
onde eu falava da teoria dos discursos para os alunos, e ao invés de dizer discurso do capitalista, eu disse discurso do socialista, né? E isso causou muitos risos na plateia, e esses risos foram aproveitados, não é? Então, se eu cometer lapsos aqui, vamos combinar. Me avisem se eu não perceber. Dessa vez eu percebi e pude utilizá-lo até para começar a dizer como é que o sujeito da psicanálise se apresenta, né? E atravessa o discurso pretensamente consciente, organizado, né, que temos. Essas 6 aulas, elas estão distribuídas. Eu coloquei a sequência para vocês. Então hoje se trata de um sobrevoo, como eu disse. Depois podemos, né, ao invés de fazer esse percurso de avião, podemos fazê-lo de forma terrestre. Essa é a minha pretensão. Bom, o Lacan, ele define discurso como, diz ele, essa coisa que se fixa através da linguagem. É por isso que para ele discurso é sinônimo de laço social. Mas há um detalhe que a gente tem que marcar, que é o seguinte: esse discurso enlaça todos nós, não é? Então, enlaça semelhantes, pequenos outros. Porém, não é? Esse discurso, ele se dá entre o campo do sujeito e o campo do outro. Aqui o Lacan vai colocar 4 lugares, né, que serão fixos para o discurso. Então, o primeiro lugar, ele chamou de agente. Na verdade, esse é o segundo lugar. O primeiro é o lugar da verdade. Um terceiro lugar, que ele chamou de lugar do trabalho, né, ou lugar do outro. Aqui o outro com minúsculo. O minúsculo. E o lugar do produto. Ou seja, aquilo que é o resultado desse discurso. Vejam, não à toa ele usa algumas categorias, né, que são a de trabalho e a de produto, que nos remete necessariamente à teoria de Marx, né, que vocês veem que está aqui no meu lado, no cantinho, um bonequinho representando, né, nosso camarada. Também do lado, meu violão, ele representa, se vocês leram o meu textinho, né, representa aquilo que a Silvia Amigo, que é uma importante analista argentina, refere, né, ela usa a metáfora do violão para dizer que a sequência dos termos que irão habitar esses lugares, ela não pode se modificar, né? Essa é a condição para que haja laço social, né? Para que haja o impossível, coisa exatamente que o discurso do capitalista irá abolir. Então vejam, a gente se relaciona a partir de 4 discursos, porém, existe um discurso dominante que contamina cada um desses 4, né? E essa contaminação, ela implica em efeitos muito problemáticos. Por exemplo, para o exercício da própria psicanálise. Mas também para os outros 3 discursos. Então eu ia dizendo que
a estrutura do discurso contém 4 lugares fixos. E, por esses lugares, vão passar certas letrinhas. Eu bolei aqui um pequeno instrumento de cartolina para mostrar para vocês que os lugares, né, dos discursos, eles são fixos. E o que gira por entre esses lugares são os 4 termos, né, da álgebra lacaniana. Então, a cada 1/4 de giro, vejam vocês, né? 1/4 de giro é 45 graus. A cada 1/4 de giro, temos um discurso. Então, mais 1/4 de giro, mais 1/4 de giro. Então, basicamente, esta é a estrutura do discurso. Discurso que é sinônimo de laço social. Bom, apesar de termos combinado que vocês poderiam fazer interpelações, contribuições ao final da minha fala, eu gostaria de dizer que a qualquer momento da minha fala, porém não tanto, né, ao ponto de eu não conseguir falar, vocês podem me interromper, porque esta interrupção ela é necessária, né, na medida em que ela operaria uma revolução de discurso. Porque quanto mais eu falo aqui, deixa eu pegar aqui, quanto mais eu falo aqui, mais se instala o discurso que o Lacan chamou discurso da universidade. Né? Vejam, ele nomeou de tal forma, mas isso não quer dizer que esse modo de relacionamento seja exclusivo da instituição universitária. Da mesma forma que o discurso da histeria não será um discurso exclusivo do sujeito constituído por meio da estrutura do recalcamento na modalidade histeria. Né? Qualquer sujeito de qualquer estrutura pode se instalar como agente naquele discurso. Da mesma forma o discurso da universidade. Né? Então eu ia dizendo que quanto mais eu falo e mais vocês me ouvem, mais se instala esse discurso. Né? Então quando eu digo, por favor, qualquer momento que surgir uma questão, um não entendimento, ou até uma discordância, né? Não tenho desejo nenhum de que tudo que eu disser aqui seja verdade, né? A qualquer momento, então, vocês me interrompam para me ajudar, né, a falar. Então eu ia dizendo que o discurso da universidade, ele tem o saber no lugar do agente, né? Olhem lá atrás os lugares do discurso. O saber no lugar do agente, ele tem como verdade um dado autor. Então aqui, se instala o discurso da universidade na minha fala, o autor aqui pode ser Freud, pode ser Lacan, ou qualquer outro autor. Até eu mesmo. Quando eu disse, vocês leram o meu textinho? Olha aqui, o autor do meu textinho sou eu. Né? Esse saber de um dado autor agencia o outro como objeto. Né? Esse é o discurso do saber disciplinar, como eu chamo, inclusive dialogando com um importante autor que é o Foucault. Né? O discurso do saber disciplinar, ele objetaliza o sujeito no lugar do outro. Agora vejam que interessante. O produto dessa forma de agenciar o outro é o sujeito, mas vejam o detalhe, ele está aqui como efeito abaixo da barra. Né? Então ele está suprimido. Não à toa, vejam vocês, a universidade, em todos os seus níveis, né, graduação e pós-graduação,
costuma ser um lugar muito angustiante de se estar. Então vejam, o produto desse discurso é aqui aparecendo como sujeito angustiado. Porém, vejam um detalhe, não é? Esse sujeito angustiado, ele pode ser angustiado / revoltado. Quando ele se revolta, ele briga, ele interpela, a gente tem uma revolução de discurso. Então estamos aqui, neste exemplo, no discurso da universidade, né? Aqui, o sujeito angustiado, revoltado, quando ele toma a fala e se opõe àquele professor que, na teoria do Paulo Freire, né, a gente chama de professor bancário que deposita o saber, quando esse sujeito, eu ia dizendo, interpela o mestre, a gente tem uma revolução de discurso de, aqui no caso, 180 graus. Né? Vocês viram então que o sujeito foi para o lugar do agente, né? A sua verdade é o gozo, aqui representando esse incômodo de ser tomado como objeto. Então ele passa a interpelar, criticar o mestre. Bom, esta é uma versão possível desse discurso, né? Há outras possibilidades de agenciamento em cada um dos discursos. Isso é importante deixar claro, né? Esta é uma possibilidade. Diríamos nós, esta é a possibilidade do sintoma social, que sabemos, pela pena do Lacan, que antes de Freud foi Marx, né, quem falou disso. Não à toa Lacan vai dizer, são palavras mais ou menos literais do Lacan, no Seminário 16. Ele diz, como é doce ir parar numa greve. A greve é o que tem de mais respeitoso ao laço social numa sociedade capitalista. Bom, eu disse que esta seria uma versão do discurso da histeria, né? Diríamos nós, uma versão mais singularizada. Porém, o sujeito neurótico, ele também se situa, eventualmente, nesse laço social. Quando, por exemplo, né, no início de entrada em análise, o sujeito apresenta sua divisão para o analista colocado no lugar de mestre, que trabalha para ele, não é? Demandando desse mestre um saber que supostamente daria conta do seu sofrimento. Né? Vejam aqui a verdade como sendo aquilo que divide o sujeito. Mas aí há um detalhe, né, no processo de condução de uma análise que nós temos que estar cientes. Né? Nesta interpelação, o que fazemos neste lugar agenciado pelo sujeito angustiado? Nós suspendemos qualquer resposta imaginária, direta. Então isso que ele quer que venhamos a produzir, a gente não dá. Quando isso acontece, diz o Lacan, vou citá-lo aqui porque essa passagem ela é importante, né? Ele diz nos escritos, o analista é aquele que sustenta a demanda. Então vejam, o analista ele continua sustentando essa demanda do sujeito. Bom, venha, continue. Até semana que vem. Como é isso? Como é aquilo? Como assim? O que é isso que você está me pedindo? Né? E o sujeito, vejam, isso é o que a gente chama de histerização. Né?
que teremos que diferenciar depois do que o Lacan chamou de historisterização, que é quando... Bom, já falo disso, vou terminar a citação. O analista, repito, é aquele que sustenta a demanda, não, como se costuma dizer, para frustrar o sujeito, mas para que reapareçam os significantes em que sua frustração está retida. Aqui eu recordo, né, os colegas que já me ouviram falar vão me perdoar por repetir esse caso, mas ele também está na minha dissertação de mestrado. Recordo uma analisante que, no caso, eu atendi no Sistema Único de Saúde, numa unidade básica. Uma analisante que antes de mim, né, se tratava há vários anos com uma psicóloga de outra abordagem, né, justamente aquela que dava o que os sujeitos pediam, e começou um processo analítico comigo. Passado alguns meses, ela começa a me criticar, né, dizendo, mas para que eu venho aqui? Se você não responde às minhas perguntas, você sequer diz o que eu tenho, né? Boa mesmo era a psicóloga anterior, porque ela dizia o que eu tinha e dizia o que eu tinha que fazer. Então vejam, ela mostra em transferência comigo a sua insatisfação. Então, nesta primeira versão da transferência, que chamamos de imaginária, constitui-se um par imaginário composto pela insatisfeita e o insatisfatório. Então, eu era um psicólogo muito insatisfatório. Porém, veja um detalhe, ela não faltava uma sessão sequer para vir me dizer, bom, você não é um bom analista, você não adianta vir aqui, mas ela vinha sessão por sessão para me dizer isso. Agora veja um detalhe, não é? A análise prosseguiu e aconteceu porque eu não me identifiquei com o lugar imaginário no qual ela me colocava, né? Situando isso, como eu disse, como a primeira versão da transferência. Lá pelas tantas, ela começa a deslocar esse S1. Então estamos aqui no discurso da histeria de um sujeito que, como eu ia dizendo, né, colocava o analista no lugar do mestre. Então, lá pelas tantas, este insatisfatório, esse S1 da insatisfação, no caso dela, começa a se deslocar para os significantes mestres, como dizemos, não é, da sua própria história. E quando ela começa, ao invés de me questionar estas representações às quais ela estava fixada, podemos dizer que isso constituiu a entrada propriamente em análise. Para quê? Para produzir um novo saber. Isso é o que a gente chama, então, de historisterização do sujeito. Vejam, tem um detalhe que é o seguinte. A gente diz que a análise se dá, sobretudo, no discurso do analista, do qual eu já vou falar. Porém, eu tenho que dizer que o discurso do analista, propriamente, ele se instala de forma evanescente, de modo que, na maior parte do tempo, o sujeito está no discurso da histeria, questionando os seus S1s. Então agora eu vou usar a lousa
para falar deste que seria o horizonte de uma análise, repetindo, que advém em momentos bastante pontuais desse processo, né? Nesses momentos pontuais, temos aqui... Valdir, Sim, posso perguntar? claro. A historização, é isso mesmo, né? Historisterização. Lacan, ele aglutina história com histeria. Ah, tá. É o deslocamento do S1 para a produção de um novo saber, é isso mesmo? Sim, é isso que eu vou explicar agora, né? Tá, joia. É nesse sentido de que esse S1, é importante sua questão, vejam como revoluções de discurso me ajudam a falar um pouco melhor, né? Perdão, o telefone tocou aqui. Então, as questões de vocês me ajudam porque, a partir da sua questão, eu posso dizer o seguinte: em cada discurso, ou melhor, a depender do lugar dos discursos, cada um desses termos terá uma conotação diferente, né? Então veja um detalhe. Vou começar aqui pelo primeiro. No discurso do mestre, o agente ele encarna o mestre. Não, o S1 no caso. No discurso da histeria, também é o mestre no lugar do trabalho. O S1 encarna o mestre, né? São projeções nos semelhantes. No discurso da universidade, também. Aqui é o mestre-autor no lugar da verdade. Porém, o único discurso no qual o S1 não encarnará alguém é o discurso do analista. Esse S1 será, como diz o Lacan no Seminário 20, esse-un. Né? Em francês, quando se diz esse um, o som, né, é igual a enxame. Então ele faz esse jogo de palavras para mostrar exatamente isso que eu ia dizer agora. No discurso do analista. Como vocês sabem, o sujeito está diretamente no lugar do trabalho. Né? E o produto, o efeito, será o significante mestre. No lugar da verdade estará o saber. Então vejam aqui a sequência das flechas. Então vejam, eu ia dizendo que no discurso da histeria, que é a maior parte do tempo, que na maior parte do tempo o sujeito se encontra na análise, no discurso da histeria, ele está... já deslocou, veja um detalhe, né? Eu disse que era o mestre, mas na historistericização já há o deslocamento. Então ele está a um passo de extrair o S1 como enxame. Então vamos entender um pouco o que significa o S1 como enxame, né? O Lacan vai propor o seguinte matema. Um sujeito em análise, ele emite, por exemplo, um ato falho, né? Bom, me fale disso aí, dessa palavra trocada, dessa coisa que disse em você sem que você quisesse. Quando dizemos para o sujeito... Vou desligar isso aqui, gente. Perdão.
quando dizemos para o sujeito associar esse ato falho, por exemplo, ele produz, né, associações. Porém, durante essa semana, por exemplo, ele tem um sonho que adveio dessas associações, né? Aí o Lacan diz, esse sonho será mais um S1. E durante um certo tempo, por exemplo, outro sonho. E coloquemos aqui mais um ato falho, por exemplo. Eventualmente... Sim. Eu quero te perguntar aí, porque a minha dúvida, você foi numa dúvida que eu estava quando eu li o seu texto, eu li hoje de manhã. Eu vi que você fez isso. E eu achava que, eu nunca tinha visto dessa forma, S1, S1, S1. Eu entendia como uma cadeia significante, S1, S2, S3, S4, aí eu fiquei confusa. Então, isso que você está explicando agora eu nunca tinha visto. E eu queria entender um pouco melhor. Mas veja o detalhe, você não está errada. É que isso aqui é a mesma forma de dizer em outros termos. Você já vai entender porque S1, S2, S3. Ó, veja. S1, S2, S3, Sn, né? Infinito. Isso aqui nada mais é do que S2. S2 é o que o Lacan chamou de outro, né? O outro, no caso, barrado. Por que barrado? Porque essa sequência nunca se completa. Tem 3 pontos aqui, que quer dizer que se pode colocar quantos quisermos, né? Não se completa porque esta é uma estrutura, a estrutura do outro, que contém um buraco. Esse buraco, o que é? Esse buraco é aquilo que adveio, nos termos do Freud, com recalque originário, né? Isso quer dizer que esse buraco ele foi feito com a extração de pelo menos um significante. Então o S1 ele é extraído e o S2 é o conjunto incompleto do que restou, né? De modo que S2 sobre S1 é aquilo que o Lacan chamou de metáfora paterna. Porque, veja, é quando esse primeiro significante, que no primeiro momento representou o outro que completava o sujeito, é quando este primeiro significante é metaforizado. Isso aqui é uma metáfora, né? Vejam, a gente pode permutar metaforização por dialetização. O que é dialetizar? Aquilo que o Lacan chamou de desejo do outro, né? O desejo do outro, Lacan diz no Seminário 17, ele usa uma alegoria que é a seguinte, ele diz, o desejo do outro, que é essa primeira representação da completude para o infância, diz o Lacan numa alegoria, o desejo do outro é uma boca de crocodilo, na qual nos encontramos de início, né? Aí ele continua dizendo, algo pode dar na telha deste crocodilo e fechar essa boca. Porém, há um rolo de pedra que pode ser colocado no canto dessa boca para que ela não se feche. Esse rolo de pedra é o que ele, na teoria, chamou de nome do pai, né? Em francês, nom du père equivoca para, é o mesmo som, né? Que quer dizer não do pai. Não para quê? Não para o gozo. Que, em outros termos, é o sim para a abertura parcializante do desejo. Bom, então eu disse que eu disse no cronograma, né, que eu iria falar de onde advém essas 4 letrinhas. Então já vimos de onde advém
duas delas, o S2 e o S1. Agora, nesse mesmo processo de advir S2 e S1, eu estou adiantando o que eu ia falar depois, né? Nós já vamos aqui desse jeito. No mesmo instante em que o sujeito, vamos colocar aqui, estou com um problema de giz, de lápis. O infans de um lado e o outro do outro lado, né? Num primeiro momento, ambos estão aglutinados. Então temos aqui o outro não barrado e o infans. No meio das pernas desse grande outro, temos o objeto A. Bom, me entendam bem o que quer dizer no meio das pernas, né? Aqui é uma alegoria à mulher, aquela com M maiúsculo, que, ao fim de análise, o sujeito subjetiva como não existindo. Né? Por que não existe? Há um processo de separação após esse primeiro momento de alienação. Vejam, isso é Seminário 11 do Lacan, quando ele rediscute, em outros termos, o complexo de Édipo, né, que ele já havia discutido como metáfora paterna no Seminário 5. Do lado do infans, vamos ter uma divisão. E do lado do outro também. Do lado do infans, ele surge como sujeito dividido, ou barrado, e também como eu consciente. Se quisermos, o Moá e o G. Do lado do outro, vamos ver cair este objeto, A, no mesmo instante que o outro é descompletado, né? É o que eu representei ali em cima. E aqui vamos ter, então, a constituição da fantasia fundamental do sujeito, onde, de um lado deste losango, temos, do lado de cá, né, a alienação, primeiro momento, e separação, segundo momento. Então vejam, fantasia fundamental, não é? Este sujeito barrado também é representado por S2, como eu disse acima. E o significante que vai representar momentaneamente o sujeito será o S1, justamente este que foi recalcado originariamente no processo de constituição do sujeito. Então, retomando aqui o discurso do analista, que se dá em pequenas passagens do discurso da histeria, quando ele, discurso da histeria, está no modo historistericização. No discurso do analista, nesses momentos pontuais, o analista aparece como agente, mas vejam, esse A aqui é o que o sujeito projeta no analista, né? Daí a menção do analista como sendo aquele que faz o semblante desse objeto que o sujeito nos transfere. Justamente o objeto que causa o desejo do sujeito. Eu costumo sugerir permutarmos desejo por diferença, né? Porque desejo é a própria capacidade do sujeito diferir ao longo da vida, né? Constantemente. Então, por isso que desejo, quando ele está no modo singularizado, é diferença. Então, o sujeito agenciado pelo objeto A, causa da diferença,
o sujeito, no lugar do trabalho, produz. Ele extrai aqueles significantes recalcados ao longo do seu processo de constituição. Né? São os significantes da alienação. Agora, isso num primeiro grande momento da análise, né? Que se dá por meio desses recalcamentos. Porém, um processo analítico, ele chega num dado umbral, num dado local, onde daí em diante esses significantes não serão mais desrecalcados. Eles terão que ser significantes absolutamente novos. Aí a gente já começa a entrar, não é, no que chamamos de estilo do sujeito, que configurará a sua diferença mais radical em termos singulares. Mas voltamos aqui à explicação que eu estava dando deste tema do enxame. Então eu estava dizendo que o sujeito em análise, depois daquele processo inicial, onde manejamos essa transferência que era, na verdade, demanda de saber e poder. Vejam que interessante, né? O sujeito neurótico, comumente, ele só repete conosco, inicialmente, em análise, aquilo que ele vive na sociabilidade comum, como dominante. Né? O discurso do capitalista, ele é estruturado a partir do autoritarismo, onde o sujeito é falado a todo momento, né? E ele é ordenado a todo momento. Esse modo de produção, ele tem uma característica que é a de pouco dar margem para a circulação dos discursos. Então, vejam, o modo de produção capitalista, ele costuma se dar num pequeno deslocamento de discurso que fica entre discurso do mestre e discurso da universidade. Né? Eventualmente temos alguma passagem ao discurso da histeria, né? E ao discurso do analista. Há muito pouco espaço para a psicanálise, se quisermos colocar nesses termos, né? E para a crítica social, que sabemos que foi com Marx onde a crítica foi mais longe. Esta é uma hipótese, inclusive, do Louis Althusser, quando ele propõe, né, o que ele chamou de retorno a Marx, inspirado no próprio Lacan, que precisou, no seu campo, retornar a Freud. Porque tudo aquilo que aparece como crítico do modo de produção tende a ser asepsiado. Né? Na psicanálise, desembocou na psicologia do ego, que foi a psicologização da psicanálise. No campo da crítica social, do materialismo histórico, desembocou no stalinismo e outros ismos. Né? Salvo aqui observações importantes sobre o stalinismo, que talvez abordaremos na última aula. Será preciso algumas matizações para falarmos disso também. Né? Então, no discurso do analista, como eu ia dizendo, cada aparição de uma formação do inconsciente, veja um detalhe, né? Esses S1s nada mais são do que aquilo que o Freud chamou de formações do inconsciente. Então, lapsos, xistes, dimensões do sintoma, né? E sonhos. Tudo aquilo que o discurso científico universitário tira fora. Agora vejam, isso que eu vou falar tem a ver com o conceito de interpretação em psicanálise. A interpretação, diz o Lacan no Seminário 17, ele tem um axioma lá, que agora vocês vão entender se não entenderam. Né? Ele diz curto e grosso: a interpretação é o saber no lugar da verdade. Que raios quer dizer isso? Né?
Então, precisamos ter em mente a estrutura do discurso. O lugar da verdade é esse aqui. Então veja onde está o saber da psicanálise no ápice do tratamento analítico. Está suspenso no lugar da verdade. Isso quer dizer que a teoria da psicanálise não é aplicada no sujeito. Porque se isso acontece, o S2 vai para cima, né? O objeto vai para o lugar do trabalho. E temos o discurso da universidade. E aí é a via oposta da psicanálise. O saber no lugar da verdade, do lado do analista, quer dizer que ele atua como semblante, ajudando o sujeito a associar para que ele produza ou desrecalque os significantes aos quais ele se alienou ao longo da análise. Isso do lado do analista. Quer dizer que ele suspende tudo que ele sabe. Lacan chamou isso de ignorância douta, que é um saber não saber pelo outro, né? Este é o princípio do poder do analista na direção do tratamento. Vejam aí, vocês têm o nome de um texto importante do Lacan. Do lado do sujeito, esse S2, ele será esse aqui, ó. Tenho que contar a caneta. Vejam essa flechinha. Vamos entender o que ela significa. Então, eu estava dizendo que esse S2, do lado do sujeito, quer dizer isso aqui. E quer dizer que aqui tem uma impotência. Olhem essa flechinha, que é essa daqui. Quer dizer que a junção, vejam, esse S1 último aqui, eventualmente, ele opera como o que chamamos de ponto de basta. É um basta temporário. Esse ponto de basta, ele quer dizer que a junção por retroatividade de todos esses significantes anteriores, a partir deste que representou o ponto de basta, essa junção ela intervém no conjunto completo dos significantes do sujeito e isso opera uma redução do sofrimento. E aí então fechamos os parênteses aqui, ó. São 3. Quando isso acontece, são aqueles momentos em que, por exemplo, o sujeito, depois de tanto sofrer e trazer questões e dizer para nós isso não está funcionando, mas continua vindo, são aqueles momentos em que, por exemplo, ele nos diz: aquele sintoma corporal desapareceu, ou no mínimo diminuiu bastante. Ou aquele pensamento obsessivo, ou aquele medo que me acompanhava há tanto tempo. É um ponto de basta dessa sequência fervilhante, como diz o Lacan, de significantes que o sujeito pode ir desrecalcando. Isso é a própria cadeia de significantes, né? Onde cada um desses sujeitos, vejam o detalhe. O Lacan define o sujeito como representado por um significante para outro significante, não é? Porém, esse outro significante, como eu disse acima, ele é toda uma cadeia. É toda a cadeia simbólica do sujeito. Então, quando o sujeito aparece, esse diferir aparece representado pelo S1, esse S1 ele se associa a qualquer outro
que ainda virá. Nessa cadeia infinita, tem outro S1 importante do sujeito. E outro, e outro. Então vejam, a análise... Bom, o sujeito ele não tem obrigação nenhuma, né, de saber dessas coisas. Ele, comumente, né, não sabe, ele só diz, eu não sei como isso funciona, mas está funcionando. Porém, nós, como analistas, temos que ter ideia do que se processa ali, né, o que é o tempo de cada coisa. Sabemos, por exemplo, que, na maioria das vezes, qualquer processo analítico, ele opera uma piora momentânea do sujeito. Porque, como diz o Freud, no texto sobre a transferência, nesse momento inicial, né, invocamos o diabo. E como a gente vai invocá-lo sem, diz o Freud, fazer a ele algumas questões? Bom, esse primeiro ponto de basta do início de tratamento, ele é bastante importante, né? E vejam um detalhe, uma análise no longo prazo, ela se dá por vários momentos de pontos de basta. De modo que cada S1 desse, numa estrutura maior do tratamento, pode ser um desses pontos de basta. E o último ponto de basta será o fim de análise. Podemos pensar assim. Onde o analisante chega e diz: isso aqui basta. Bom, eu havia preparado bastante coisa aqui, só para concluir. Você já fala. Mas eu acabei falando muito diferentemente do que eu preparei nos papéis, né? Geralmente costuma ser um pouco melhor do que... costuma ser melhor estericizar do que obsessivar a fala. Diga. Vamos passando então para um segundo momento de questionamentos, contribuições e críticas também de vocês, né? Lembrando aqui, Paulo Freire, que diz... E esse é um princípio radicalmente democrático para ele, ele diz: eu posso discordar veementemente do que você diz, mas defendo até o último minuto o seu direito de dizer. Então vejam se, essa é uma hipótese que eu vou trabalhar quando eu falar do discurso da histeria, vejam se não foi, bom, se foi Marx que inventou o sintoma, diria eu, foi Paulo Freire que inventou, antes de Lacan, o discurso da histeria. Avant la lettre, né? Antes que existia o conceito, ele já falava disso de outro modo. Quando você fala do ponto de basta, né, que aí o analisante fala, bom, agora acabou, né? Me dei por satisfeito aqui. A gente pode entender tanto quanto um final de análise, né, do passe mesmo, né, quanto o ponto de basta para aquele analisante, né? Porque nem todo final de análise é o passe. Não sei se está dando para entender o que eu quero dizer, não estou sabendo explicar muito bem. Sim, nem todo fim de análise desemboca num pedido de um sujeito, né, desse ritual institucional das escolas de psicanálise. Mesmo porque boa parte dos analisantes não são necessariamente, ao final, analistas. Eles não escolhem, né, ser analistas. Então a gente tem que diferenciar travessia do fantasma de passe. Até quem está no interior das escolas, não são necessariamente todos que pedem, né, o dispositivo.
Então, poderíamos dizer, Valdir, que nem todo final de análise produz um analista. Sim, Sônia. Produz apenas em potencial, né? Vai ser consequência ou não da escolha do sujeito tornar-se analista como ofício. Uhum. Acho que podemos dizer aos colegas que eles podem abrir as janelas para fazer a questão, não precisa nem levantar a mão. Pode ser algo bem assim, de ir acompanhando mesmo, né? Então tem o desejo, faz a questão e a gente vai indo, né, Valdir? Nós temos um público bem grande aqui, 98 pessoas, então acho que dá para fazer desse modo, bem dinâmico. Bom, podem ser questões, alguma parte que queria entender melhor, podem ser contribuições, discordâncias do que foi apresentado, fiquem à vontade. Só lembrando que, como eu disse, esse é um primeiro sobrevoo, né? Para quando, eventualmente, se vocês quiserem relerem os textos que estavam, né, dispostos para hoje e até os próximos da próxima aula, poderem fazer isso com alguma bagagem um pouco maior. Eu trabalhei, por exemplo, os discursos com um grupo de estudos e de supervisionandos durante 8 meses. Então vejam, isso que eu quero trabalhar com vocês em 6 encontros, né? Trabalhamos quinzenalmente durante 8 meses. Ô, Valdir, a Laís está sem microfone, mas ela pergunta, a historicização corresponderia a uma retificação subjetiva? É isso que ela pergunta então, né? Sim. A historicização corresponderia a uma retificação subjetiva? Eu diria que não, porque a historicização é o processo contínuo de desrecalque ou produção desses S1s, né? E a retificação subjetiva, ou implicação subjetiva, que eu gosto mais dessa expressão, ou responsabilização, são termos sinônimos, se dá justamente nesses pontos momentâneos de basta. Ali algo gira para o sujeito, né, que ele toma posse de algo que era apenas uma resposta alienada do outro. Então ele se implica, por exemplo, onde ele se desimplicava. Né? O exemplo clássico é a da neurose histérica, onde o outro é culpado. Eu não tenho nada a ver com isso que ele fez para mim. Claro, também não é desresponsabilizar totalmente o outro. Né? Vejam, tem um detalhe nessa máxima freudiana, que está nos estudos sobre histeria, né, que é muito conhecida, que ele diz: qual é a sua parte na desordem da qual você se queixa? Vejam o detalhe, qual é a sua parte? Quer dizer que tem parte do outro. E outro aqui também, se quisermos, né, no sentido mais amplo, como a cultura, que eu leio com o conceito de modo de produção do Marx. E isso nos traz recursos maiores para pensar a questão da cultura e do outro. Tem mais uma questão em seguida aqui, que a Ludmila fez. Poderia falar um pouco sobre discurso do capitalista, por favor? Então, Ludmila, a minha pretensão, apesar dele já estar aí no textinho que eu apresentei hoje, a minha pretensão é dedicar o estudo especificamente desse laço social, ou melhor, desse discurso que não é laço social. Então já começo a responder um pouco o que você perguntou, mesmo dizendo que eu não ia entrar nisso.
na última aula, né? Mas, para não deixar de dizer algo, como eu sou precavido, eu deixei aqui, né, o discurso do mestre preparado para mostrar a vocês, muito rapidamente, porque vamos trabalhar isso mais depois, que o que acontece nesse laço social. Porque vejam, antes disso, como eu disse, o mais importante em termos de produção de subjetividade singularizada é a circulação dos discursos, né? De modo que o discurso do mestre e até o da universidade, eles têm suas funções. Porque é nesse jogo de saber e poder do outro, entrelaçado a essa imposição do outro, imposição necessária num primeiro momento, que a gente se constitui como sujeitos, né? O seminário 11 do Lacan, ele é importante porque ele vai falar em alienação e separação. O conceito de alienação em Lacan, ele até pode ter algumas ressonâncias com o conceito de alienação em Marx, mas ele não se reduz, um não se reduz ao outro. O conceito de alienação em Lacan, ele tem uma especificidade necessária. Porque vejam, só podemos nos desalienar de algo se inicialmente há algo, se algo se estabelece. Né? Então, quando os agentes da subjetivação primária agem sobre um sujeitinho que está se estruturando, esses agentes precisam limitar as pulsões desse sujeitinho para que ele ingresse no mundo da coletividade. Isso é uma imposição de poder e saber. Claro, há formas e formas de fazer isso, né? Sabemos que o excesso nessa forma carrega consequências muito difíceis, muito complicadas. Porém, agentes da subjetivação primária muito licenciosos, né, muito abertos para as manifestações de prazer iniciais da criança, isso também carrega problemas muito complicados para o sujeito. Então, isso para dizer que o que importa seria a possibilidade de uma cultura ou um modo de produção em que esse giro pudesse frequentar bastante também a crítica e a diferença, respectivamente, discurso da histeria e discurso do analista. Também um detalhe que talvez tenha ficado claro no meu texto, se não ficou, deveria, é o detalhe de que o discurso do analista, ele, estritamente falando, não é privilégio apenas do processo analítico. Onde quer que haja um sujeito produzindo no mais alto grau das suas possibilidades a sua criatividade, a gente tem um sujeito no discurso do analista. Bom, ao fim de análise, né, a gente espera que o sujeito diminua inibições, sintomas e angústia e ganhe, em troca disso, né, aquilo que o Freud diz que são criações individuais e coletivas. Então ele se recoloca no laço social de uma forma inédita. Bom, e haverão aqueles que não precisaram de uma análise para fazer isso. Alguns fazem isso e eventualmente tem alguma pequena dificuldade, pode parar numa análise, né? Então é por aí que eu encaminharia a sua questão. Bom, vocês estão escrevendo, mas eu gostaria de ouvir a voz de vocês, né? Será que... Posso fazer uma pergunta? Vamos ver se, primeiro, Paulo, se a Juliana
gostaria de falar. Oi, professor, bom dia. Olá, Juliana. Eu havia entendido que o discurso universitário é o único que não se dá, a progressão não se dá com esse 1/4, diferente dos demais, né? Dos demais discursos. E eu queria que, e aqui hoje, a senhora apresentou uma outra forma de progredir, digamos assim, nesse discurso. E aí, pensando nisso, me surgiu essa outra questão: como é que se pode pensar a produção de um saber científico, dado que o próprio discurso universitário, né, apresenta essas limitações, né? Então, como se questionar, como provocar, do ponto de vista de uma produção científica, por exemplo, como a psicanálise pode ser utilizada? São duas questões. Né? Obrigada. Bom, boas questões, como as demais, Juliana. Não houve tempo aqui de falar das várias possibilidades de giros, né? Esses giros, eles podem se dar de 45 graus, 180, 360. Bom, 360 volta no mesmo. Mas de lá para cá, de cá para lá, esta roda, ela pode rodar. E é isso que é necessário. Por exemplo, não haveria uma cultura que pudesse se estabelecer hegemonicamente no discurso do analista. Como eu estava dizendo antes, né? Se o agente da maternagem, da paternagem, né, se esses agentes primários quiserem se posicionar como analista com seus filhos, isso não dá coisa boa, necessariamente. Como eu disse, ele precisa, né, ajudar esse sujeito a limitar suas pulsões. Mas é claro, se for um analista, se for alguém que fez análise, as chances dessa ajuda são maiores. Porque ele vai estar avisado de algumas coisas. Também sabendo, vejam bem, que essa empreitada, que é a educação, ela é impossível de se dar completamente, né? De saída, temos que saber que alguns percalços poderão ocorrer. Porque também esses percalços não dependem apenas do agente aí da subjetivação primária. Depende do sujeito também, né? Esse sujeito, ele não é um mero efeito do outro. Na relação de intersecção com esse outro é que ele se constitui, que ele se forja. E ele também tem ação nisso, né? O Freud chamou isso de escolha da neurose. Há algo de escolha, sempre inconsciente nesse processo inicial, no tempo de vir a ser sujeito. Então, para dizer da importância, né, dessa rotatividade. Porém, como eu disse, o laço social capitalista, e aí eu encaminho talvez a sua segunda questão, o discurso do capitalista, ele se apropria sobremaneira dos discursos da dominação, que é discurso do mestre e discurso da universidade. De modo que a gente tem uma versão da ciência que temos que chamá-la de tecnociência. É aquela da qual eu vou falar quando trazermos o discurso do capitalista, né? Será aquela ciência, por exemplo, entre outras coisas, que tira de campo a questão da ética e até da política. Não à toa ela cinde ciência e ideologia. Como quem diria, eu não sou ideológico, eu não faço política, eu faço ciência. O risco disso é a gente cair no totalitarismo. Bom, também teremos que matizar bastante esse conceito de totalitarismo, porque ele ronda, inclusive, a própria psicanálise. Ronda em que sentido? Há um outro a ser evitado, porém, não se pensa quem faz o discurso sobre esse outro. Quem faz o discurso sobre esse outro não tem ideologia.
Então, quem demoniza, por exemplo, as experiências socialistas do século passado, que, a despeito de ter tido nelas atrocidades, né, isso é um fato, quem teoriza elas como aquilo a ser demonizado, costuma não teorizar o que tem de totalitário na própria estrutura desse discurso, que é o liberal. Bom, não vou entrar muito nesse assunto, mas só para deixar indicado. Eu queria... Paulo Reis tinha uma questão, não sei se ele quer fazer. Valdir. Isso. Sobre um ponto que o Valdir tocou, que é da travessia do fantasma, ele liga ao S barrado, ao outro, ao pequeno a, e isso fez uma ligação com o S1. Como acredito, eu não sei se eu entendi bem, queria que explicasse um pouco mais dessa travessia e nessa implicação da própria psicanálise nessa construção do... Ô Paulo, eu vou pedir que você recoloque a primeira questão, ainda não peguei, por favor. Sobre a questão da travessia da fantasia, do S barrado e o pequeno A, que você fez essa ligação do infância com o outro, e uma relação que você construiu com o S1 e com a produção do discurso do analista. Eu não consegui captar ali bem essa questão que você colocou e pensar um pouco dessa relação da psicanálise nessa construção aí do nome do pai, no contemporâneo. Grato, Paulo. Obrigado. Vejam como são as coisas. As questões que vocês têm colocado, elas levam a gente a ter que falar do discurso do capitalista, não é? E mostrando também que o discurso do capitalista, se o discurso do mestre é uma espécie de avesso do discurso analítico, o discurso do capitalista, que é uma potencialização do próprio discurso do mestre, ele é mais avesso ainda ao discurso analítico. Se quisermos também nos termos do Marx, né, ele é o mais avesso ao trabalho no modo arte. O trabalho no modo capitalista de produção, ele não é o desse modo arte, ele é o modo alienado. E essa alienação do trabalho, ela afeta diferentemente cada sujeito em cada classe social, né? Essa alienação ela é brutal no proletariado e nos excluídos do trabalho, que são os subproletariados, e ela é relativa no caso nosso, como trabalhadores de classe média. Também vou falar disso ao final, né? A sua primeira questão era sobre a travessia da fantasia e os S1s. Seria isso. Então, atravessar a fantasia é a possibilidade do sujeito conhecer um pouco melhor esses significantes, que por ele não conhecer e desdobrá-lo para outras coisas, ele repete de um modo automático e restrito, né? Isso restringe ele como sujeito individual e restringe também o laço social coletivo no qual ele está inserido. Por isso que o Freud diz, são perdas individuais e civilizatórias. Agora, atravessar a fantasia é no sentido radical, ao cabo desse processo de análise, de conhecer aquilo que causa o seu desejo. Mas vejam, o seu desejo como singularizado, porque no início
o desejo está alienado ao discurso do outro, que é outra forma de dizer que esses S1s, né, eles agem sobre o sujeito como um poder de comando. Ele simplesmente repete. Bom, e ele repete, como diz o Lacan, para tentar inscrever. Enquanto ele não desdobra, não conhece entre aspas, né, esses significantes determinantes da sua história, ele repete um dado enredo, né? Nos termos do Freud, é o romance familiar. Ele repete esquemas muito estritos, mas ele não repete porque quer sofrer. Ele repete porque ele quer inscrever. E enquanto ele não elabora, ele não desdobra esses S1s, ele repete. Né? Foi o insight, a descoberta que o Freud teve na virada da década de 20, quando ele começou a receber, em vista também, né, da Primeira Grande Guerra, muitos sujeitos traumatizados de guerra. Esses sujeitos, o Freud ficava tomado por uma questão. Por que esses sujeitos repetem tanto em sonho esse trauma? Repetem porque precisam inscrever algo. Né? Já contei para alguns colegas aqui uma situação pela qual eu passei há 3 anos, que eu quase fui atropelado na rua. Né? E aquilo me causou um impacto muito grande, de modo que na primeira noite eu tive pesadelos. Na segunda noite eu tive sonhos menos angustiosos, mas tive. Na terceira eu tive um sonho mais brando. Na quarta eu não precisei mais sonhar. Então vejam, bom, eu também estava em análise, né? Levei isso para análise e pude inscrever essa angústia, essa aproximação da morte, né? Ou aproximação do real, que esse acontecimento se colocou para mim. Agora, o laço social capitalista, ele é estruturalmente traumático. Esta é uma questão que nos afeta a todo momento. E repito, e aí eu faço uma ponte lá com a última aula, que vamos ver isso com mais detalhes. Afeta a todos nós, independente de classe social, até os burgueses, o 0,02% do mundo. Mas não afeta na mesma medida. Não é? Por exemplo, num momento atual como esse, de crise econômica e recessão, a gente vê, por exemplo, a alimentação, o preço da alimentação, tocar algo no nosso bolso. Mas toca no nosso bolso na dimensão do desejo. A gente tem que abrir mão aqui, uma coisinha ali, né? Aquele vinho eu compro mais barato. Agora, no proletariado, a crise toca no plano da necessidade. E aí vemos, por exemplo, esse boom de sujeitos em situação de rua nas grandes metrópoles do país, né, dos últimos anos. Então, repito, esse laço social, que é estruturalmente traumático, porque ele não tem abertura para a singularidade, para o discurso do analista, em outros termos, para um modo de vida mais artístico, né, onde teríamos um cuidado de si, para usar outra categoria importante de um outro autor, ele afeta todos nós, mas não na mesma medida, em termos das classes sociais e até, temos que dizer, né, particularidades sociais. Não é a mesma experiência ser mulher e ser homem no capitalismo, ser branco, ser negro ou ser índio, né? Ter um exercício de sexualidade dito normal ou ter um dito desviante, etc. Então aí é a relação entre exploração econômica, que tem a ver com classe social, e opressões sociais, que tem a ver com marcadores sociais específicos. De modo que podemos ter um sujeito proletário, negro, mulher, homossexual. São sobreposições de situações, de especificidades, que implicam em dificuldades maiores. Também pretendo discutir um pouco com vocês, quando tratarmos do discurso do mestre, a questão das ditas pautas identitárias, né?
no sentido de que, quando não entendemos essas pautas, também com a categoria de luta de classes, a gente deixa de lado coisas muito importantes. Bom, acho que temos espaço aí para mais alguma intervenção, para irmos encerrando pelo horário. Como vocês estão? Se estiverem incomodados e um pouco insatisfeitos, para mim está ótimo. Incomodados com as próprias questões, né, Valdir? Oi, Linete. Sim. Que você suscita a partir da fala, a partir das explicações. Eu, por exemplo, fiquei bastante, não incomodada, mas um pouco pensativa com relação a essa coisa da travessia da fantasia, que tem a ver com o conhecimento desses significantes recalcados, tem a ver com implicar-se nos seus significantes, né? se responsabilizar por eles. E o que mais me chamou a atenção é implicar-se em novos significantes. Não sei se isso é realmente possível. Como é que é a tua visão com relação a isso? Porque parece que no momento que você se implica nos seus significantes, você meio que encontra aí um nicho de ser, né? Você encontra, se vê como um sujeito particularizado. E se implicar em novos significantes, para mim, ficou um pouco etéreo. Obrigado, Linete. A sua questão ela é fundamental, né? Na medida em que me permite matizar um pouco melhor o que eu disse. Né? Matizar, vocês sabem, no dicionário, trazer nuances a mais. Né? Podemos dizer também dialetizar um pouco o que foi dito muito rápido. De fato, né, esses novos significantes, estritamente, não são tão novos, apesar de serem também. Né? Quando a gente trabalha com o binômio alienação e separação, do seminário 11 do Lacan, a gente entende que esses novos, ou ditos novos significantes, eles têm ainda relação com o outro, com os significantes do outro. Né? Existe uma marca de traço unário que, vejam, o que acontece? Separação, nesse caso, a gente pode ler também com o conceito da dialética, e o Lacan faz isso, né? Que é a Aufhebung, no alemão. Há várias traduções, uma delas é suprassunção, outra é subsumir, né? Que quer dizer suprassumir esses significantes iniciais. Quer dizer que esses ditos novos significantes, apesar de serem novos, eles ainda contêm algo daqueles significantes originários. Posso dar um exemplo para vocês, que é o exemplo de caso próprio. Né? O melhor caso, a melhor discussão de caso é o relato de passe, vocês sabem, né? Porque é o próprio sujeito falando de si mesmo. Da mesma forma que os melhores sonhos interpretados por Freud na interpretação dos sonhos são os sonhos dele. Né? Então, eu posso dizer, né, depois de um bom tempo de análise, por exemplo, entre outros, que quem conhece a minha história um pouco sabe que eu advim como sujeito do proletariado. Né? E antes de ingressar na universidade, eu trabalhei por volta de 7 anos, então eu entrei na universidade com 22, e trabalhos proletários, né, são aqueles tipos de trabalho onde você é só um corpo a ser usado. Né? A mercadoria principal do capitalismo, principal por vários motivos, é o trabalho.
Por isso que existe um mercado de trabalho, né? O trabalho em si, ele não só é a mercadoria importante, como é dela que se extrai o valor. A mais-valia é isso. É aquilo que é extraído na base. E quem faz o trabalho da base são os proletários. É por isso que a teoria do valor, ela implica em consequências bastante importantes, inclusive para pensar a questão do pagamento em análise, né? E aquilo que é complexo se complexifica muito mais. O Lacan tem uma frase, porque ele leu bem o Marx, né? Nos escritos ele dizia que a época em que ele trabalhava no hospital, fazia relatos, né, de casos lá, ele andava pelos metrôs de Paris com o Capital debaixo do braço, né? Então ele diz no Seminário 17, por exemplo, que o rico, ele compra, mas não paga. De modo que, por espelho, a gente pode entender que o proletário, ele paga com o corpo e com a vida na base, né? E não compra, incluindo sessões de psicanálise, no modo mais típico de exercício da psicanálise, que é o consultório liberal, né? Esse é um problema estrutural, não é um problema moral entre nós, né? Daí a gente podia desdobrar até para a questão aí em pauta atualmente, que é a democratização da psicanálise, junto com a celeuma da regulamentação que apareceu aí, não por acaso, nesse governo, né? Para chegar aí, então, no que eu ia dizer, do meu exemplo próprio, que quando eu trabalhava nesses trabalhos, inicialmente era trabalho de boia fria, depois foi trabalho em fábrica, tinha um dizer da minha mãe que eu cresci ouvindo, porque ela dizia para o meu pai, né, que a função da mulher proletária, no modo mais típico, é a da dona de casa, que prepara a marmita, que prepara, né, tudo da casa, e o pai, que é um patrão em miniatura, possa trabalhar. E ela sempre dizia para o meu pai, levanta, porque é difícil levantar, né, com tanto trabalho pesado. Levanta, tem que ter opinião para levantar, né, e seguir. E quando eu me tornei, durante um tempo, um trabalhador desses, ela também me dizia, né? Em análise, para mim, isso se desdobrou de outra forma, né? Então esse S1 do meu processo analítico, levanta, tem que ter opinião, se desdobrou no meu processo de formação intelectual / trabalho, né? Não separando trabalho de reflexão sobre o trabalho. Então fui ter opinião. Então vejam um exemplo do que é um significante desrecalcado em análise, do qual eu pude me separar. Separar no sentido de suprassumir. Suprassumir, na dialética, quer dizer que algo... o Hegel, né, que é um dos primeiros a teorizar isso de forma mais acabada, ele vai dar o exemplo da flor, né? Ele diz: o botão de rosa se desdobra na flor. E a flor, apesar de ser a negação parcial do botão, o contém. Então, suprassumir é suprimir uma parte, conservar outra parte, que será elevada. Se quisermos, né, será sublimada. Então, dizendo novamente e diretamente, não são exatamente novos significantes aleatórios. São significantes, ou melhor, são os mesmos significantes desrecalcados, sublimados, elevados a uma outra instância. Respondeu muito bem, obrigado.
Sônia, podemos então ir encerrando. Teremos mais encontros, espero ver todos. Sim, então vamos encerrando. Foi um encontro maravilhoso que tivemos, Valdir, as pessoas muito contentes, né, com a sua transmissão, uma transmissão generosa, acima de tudo, né, clara, concisa, onde nós nos sentimos tão envolvidos mesmo. Eu mesma aqui fiquei cuidando aqui dos que caíam, né, em conexão e voltavam, né, para a sala, mas também aqui querendo pegar um pouquinho de tudo. Então, o Fórum agradece imensamente a tua transmissão, né? Ficamos muito felizes também com a participação de todos os colegas. Tivemos uma manhã muito frutífera, foram quase 100 participantes, né? Nossa, quantos colegas que vieram aqui, né, para ouvi-lo e para estar, né, nessa manhã conosco. Lembrando que, então, no dia 26, né, de março, teremos o segundo encontro com Valdir, onde ele vai transmitir sobre o discurso do mestre e mais muitas outras coisas, né, Valdir? Como a gente viu hoje, que você vai, né, trazendo um pouco de outras coisas também, mas foi muito bom. Então, a senha e o ID vai ser o mesmo, tá? Então, vocês podem manter essa senha e ID que vocês já entraram hoje e vai ser o mesmo. Apesar que o flyer vai estar sempre, né, nas nossas plataformas. Eu vou deixar o meu número aqui para quem sentir necessidade de tê-lo, caso vocês percam ou queiram alguma outra informação sobre o nosso fórum, o mesmo sobre, né, os nossos próximos encontros. Serão 6 encontros, tá? Então, está aqui para todos que quiserem, então, guardar. E assim, agradecendo muitíssimo, que vocês tenham um ótimo final de semana, um bom descanso, porque a nossa caminhada é longa, né? Muito trabalho, então a gente precisa trazer a criatividade no final de semana e descansar um pouco para ela durar a semana toda. Então é isso, gente. Muito grata, Valdir. Eu só queria aproveitar a sua fala para dizer que somente no exercício de tentar, apesar das grandes dificuldades, estar no trabalho arte é que a gente acorda sábado de manhã para trabalhar, né? A gente não foge do trabalho apenas quando ele permite expressarmos a nossa singularidade. Então, mais uma vez agradeço a interlocução e nos vemos na próxima. Obrigada, Valdir. Obrigada.